Fala aí, feras! Como que vocês estão? Galera, eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês. E vocês chegaram aqui nesse vídeo que é a última aula dessa série aqui da semana, o Dev Fera. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Teruel, sou programador e analista de sistemas, tá bom? Tenho quase 7 anos de carreira trabalhando nessa área e já trabalhei aí no Brasil, comecei minha carreira aí no Brasil. Hoje eu falo com vocês diretamente aqui do México, também já morei na Europa, então tenho essa bagagem internacional e posto conteúdo na internet já há algum tempo. E uma das perguntas que eu mais recebo é: qual é o caminho que se deve seguir? Muitas pessoas ficam perdidas porque dentro de tecnologia, na área de desenvolvimento de software, existem muitos caminhos, muitas áreas que você pode seguir. Então a grande dúvida da galera dentro desse universo, né, dessa imensidão que é esse universo, fica perdida no que fazer, o que estudar, como fazer. Então, nessa última aula aqui, eu vou mostrar para vocês exatamente o caminho que eu seguiria e o que eu faria, o que eu ia estudar, qual caminho eu traçaria, né? E estratégias que eu usaria e tudo mais para começar do zero, entendeu? E chegar num caminho de sucesso, de ser realmente um dev fera. Provavelmente esse aqui é o vídeo mais pedido de toda a era do canal aqui, desde quando eu comecei a criar conteúdo para a internet sobre tecnologia e ajudar as pessoas sobre isso. Então, eu vou pegar tudo que eu disse durante essa semana aqui, tá bom? Durante os 4 outros vídeos e nesse último, o como eu faria para aplicar tudo aquilo com outras coisas técnicas também. Então, se eu tivesse começando do zero, mas com o conhecimento que eu tenho de mercado hoje, né, e eu tivesse que fazer tudo de novo, qual o caminho que eu acho mais ideal? Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que eu faria e o princípio do meu estudo seria começar pela parte de hardware, de forma bem rápida e bem objetiva, tá bom? Então eu não ia tentar entender como um hardware é formado, tá bom? Quando eu digo hardware, para quem não sabe, eu estou falando de peças do computador, tá? De tudo que compõe um computador. Eu não iria para o lado de entender, mas como que eu faço, como que eu desenho um processador, ou como que é criado. Não, não. Eu ia querer saber o que esse componente faz, como ele se liga com os outros, qual que é o papel e a função dele, por que ele é importante. Então eu tentaria entender exatamente essa arquitetura do computador, tá bom? Então as principais ali, que é um conhecimento que ajuda o programador, tá? Memória RAM, tá bom? Memória ROM é legal saber também. E aí, cache, processador, placa-mãe, tá bom? Esses tipos de conceitos é muito bacana entender. E aí, o HD, também conhecido como hard disk ou disco rígido em português, tá? A fonte do computador ali só traz energia, então não tem muito o que estudar sobre isso. Mas basicamente, processador, memória RAM e HD é algo que você tem que entender, tá bom? Então ele entender esses componentes, essas partes do computador, para saber o que cada um faz. E por que eu iria começar? Porque esse é o básico, tá bom? Que você tem que saber de como funciona um computador em si, beleza? E isso aí vai estar incluído em qualquer tipo de computador, tá bom? Quando eu estou falando aqui a palavra computador, eu estou dizendo qualquer máquina que realiza um certo cálculo, né, e faz algum processamento com algum dado. Isso seria então um celular, ele é um tipo de computador. Um servidor, ele é um tipo de computador, tá bom? Um notebook, um PC, né, um tablet, tudo isso são computadores, tá bom, galera? Dentro de um conceito. E todos eles têm essa arquitetura, essas peças ali. Alguns de umas peças maiores, outras menores, mas está tudo ali, tá bom? Então é entender como que cada uma delas funciona e o que cada uma delas faz. E por quê? Porque quando você está desenvolvendo um software,
Quando você está programando, basicamente o que você está fazendo é manipulando esse processamento. Você está dizendo para o computador, baseado numa linguagem de programação, tá bom? Que é como se fosse um idioma onde você se comunica com a máquina, o que ela tem que fazer em determinados momentos, com determinados inputs, ou seja, a entrada de dados, tá bom? Então, quando eu apertar a tecla A, computador, faz isso. Ou quando o usuário for com o mouse e clicar no botão submit lá no site, ou salvar, né, salva os dados. Então, o computador tem que fazer um processamento, né, para fazer isso. Então, você está manipulando o hardware quando você está programando. Algumas pessoas vão dizer que você não precisa saber disso, tá? Mas normalmente isso acontece porque essas pessoas que dizem isso nunca precisaram executar um processamento da forma mais eficiente e melhor possível. Então, é aquilo que eu já disse numa outra aula aqui. O teu programa, o teu software, ele tem que ser o mais eficiente possível. Isso significa ocupar menos memória RAM possível, tá bom? E ser o mais rápido possível, tá? Então você tem níveis ali de dificuldade. O que é mais rápido? O que vai ocupar menos memória? Você tem que fazer essas comparações, tá? Não é simplesmente chegar lá e fazer funcionar. E muito programador faz isso. A grande maioria, na verdade, ele está preocupado em fazer aquele software, aquele programa funcionar. Ele não faz os testes para saber o desempenho daquilo. E aí, se ele começa com 100 usuários usando e depois vai para 1 milhão dentro do sistema, acontece um monte de problemas. Aí ele tem que fazer tudo de novo na programação dele, refazer um monte de coisas no código, porque ele não pensou nisso, né? Então é bacana você começar já com essa ideia. Isso vai te destacar, vai te fazer um dev fera, porque você vai estar fazendo muito diferente dos outros. E se você não sabe o que é uma memória RAM e o como ela age e como que o programa age ali, o quanto de processamento, se você está usando multiple thread, ou seja, duas threads, né, dois processamentos dentro do seu programa de computador, ao mesmo tempo, ou seja, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e você tem que entender sobre o processador, como que o processador está fazendo aquilo, se aquilo vai ser mais rápido, mais lento, que tipo de processador que está rodando aquilo. Então você tem que saber esse básico, tá bom? De hardware para você conseguir fazer um programa mais eficiente o possível. E aí se destacar no mercado, tá bom? Você tem que colocar isso. Então eu começaria por esse caminho. Entender esse básico de hardware, as peças de um computador, como elas funcionam, tá bom? Depois disso, tá? Que eu tivesse uma ideia geral disso, e aqui eu não estou falando que você precisa saber binário e tudo mais, tá bom? É interessante saber, muito legal, mas assim, não é estritamente super necessário. Beleza? Depois de entender essa parte de hardware, eu começaria a procurar sobre lógica de programação e sobre algoritmos, tá bom? Essa parte aqui é onde é indicado para a maioria dos iniciantes começarem, tá? Eu fui um nível mais abaixo de base falando sobre hardware, mas tá tudo bem você já começar com lógica e tal, e você adquirir o conhecimento de hardware em paralelo também, tá tranquilo, beleza? Então, partindo para os conceitos de lógica de programação e algoritmos, muita gente fica perdida no começo, não entendendo muito bem o que é. Enfim, é importante você estudar essa parte, porque ela é a base da programação, tá bom? Então eu ia entender como falar com um computador e como que ele entende aquilo que eu estou falando, beleza? É importante entender lógica e algoritmos por causa disso, tá bom? Logo em seguida que eu tivesse essa base, ou seja, entender como que eu falo com o computador e ele entende, o que ele faz, como que eu tenho que falar com ele, eu partiria para uma linguagem de programação, tá? A linguagem de programação você tem várias. Algumas são melhores para umas coisas, outras para outras, outras só fazem determinada coisa, tá bom? Então uma funciona só, por exemplo, para fazer aplicativo de celular, outra funciona só para fazer a parte de servidor, outra funciona para fazer mais coisas.
Então, não importa a linguagem de programação que você comece, só começa, tá bom? É importante você começar com qualquer uma, porque essa base, né, ou seja, o computador que ela está rodando, né, é a mesma arquitetura que você aprendeu lá com hardware, né? A lógica, os conceitos de lógica e algoritmo são os mesmos para qualquer linguagem, né? O que vai mudar? O que vai mudar é a sintaxe, né? O código em si e às vezes uma coisa ou outra delas, né? Uma arquitetura da linguagem ali. Mas essa base é a mesma. Então não se preocupa, escolhe qualquer uma e começa, tá bom? O que eu começaria com os conhecimentos a que eu tenho hoje, tá bom? Eu iria para a parte de back-end. Essa seria a minha área de interesse, tá bom? Simplesmente porque, tá, galera? Porque é uma área que eu vejo que as pessoas não focam para começar no mercado. Normalmente se começa por front-end, tá bom? E qual que é a diferença aqui? Front-end é basicamente aquilo que você vê rodando na tela do teu celular ou num website que você está acessando ali pelo seu computador, essas coisas. Então é a parte que está rodando no teu dispositivo, bom, no seu computador, no seu browser, né, na sua janelinha ali de navegação. Aquilo que você está vendo ali está sendo renderizado, as imagens, a disposição das coisas, as cores estão rodando na tua máquina, da onde você está acessando, beleza? Essa parte é o front-end. O que é o back-end? É a parte que está rodando atrás disso, tá? É o que está armazenado lá no servidor. Então, quando você acessa um site, por exemplo, ou acessa um aplicativo, é aquilo que está na sua máquina, você coloca um endereço ali, ou abre um aplicativo, uma janela, enfim, você acessa o front-end e ele faz uma chamada para o back-end para pegar as informações. O back-end está armazenado num servidor da empresa que é dona daquilo, ou em uma outra empresa que fornece serviço para armazenar aquele programa, né? E aí é onde está o banco de dados, onde guarda os dados dos usuários e todas essas coisas. E aí o front-end, a partir do momento que você acessa ele, ele manda uma requisição lá para o servidor, tá bom? É importante entender o conceito de servidor. Então eu estudaria isso, né? Basicamente para me saber o que é. E aí, o que é? O back-end é o que está lá. E aí ele vai processar aquela informação e retornar os dados para o front-end de novo. E aí você pode utilizar esses dados lá naquele sistema, né? Na aplicação que está rodando na tua máquina. Então, por exemplo, quando você faz um login numa rede social, você entra no seu front-end, aquilo que está rodando no seu dispositivo, ou no seu computador, aquilo que você acessou lá, você coloca os seus dados, e-mail, senha, aperta o botão de login. Isso foi no front-end. Quando você apertou o botão de login, ele vai fazer uma requisição, vai mandar esses dados, o e-mail e a senha, lá para o servidor onde está armazenado, né? E aí o back-end, que é um outro programa rodando lá, ele vai pegar esses dados, vai verificar no banco e vai, bom, esse usuário realmente existe, o e-mail está correto, a senha está correta e a conta dele é tal. Então ele é o Leonardo Teruel, ele tem a idade tal, os amigos dele nessa rede social são esses e tal, e retorna tudo isso para o front-end, tá bom? Então toda vez que você faz uma ação ali para trazer novos dados, é assim que eles estão interagindo. Então, por que eu iria para o back-end? Porque a entrada, né, da maioria dos programadores é pelo front. E é muito interessante você entender os dois, tá? Entender esses conceitos e como eles funcionam. Por quê? Porque eles se comunicam, tá? Mas eu focaria no back-end, porque eu teria uma barreira de entrada um pouco menor, porque a maioria aqui está tentando entrar com front, então eu diminuiria, né, essa relação pessoas com vagas. Tem mercado para todo mundo, tá, galera? Tá faltando profissionais em todos os mercados dentro de tecnologia. Então isso não é para ser um problema, tá bom? Mas eu faria isso, esse sendo um dos motivos, tá bom? E
pelo fato de que eu gosto mais dessa área de dados, essa área de manipular essa parte de servidor e só me preocupar em retornar as coisas para o front-end. Eu não sou muito bom com cores, com disposições de elementos, em saber a posição que é melhor uma coisa ou outra. Eu não sou muito bom. Tudo bem que isso eu trabalho mais de um designer, mas o front-end trabalha muito perto do designer, então, que é o cara que faz o desenho da página ali, fala, faz isso, aquilo. Algumas empresas não têm designer e aí acabam decidindo o time em conjunto. Eu não gosto de fazer muito esse tipo de coisa. Eu faço, eu sei fazer, mas não é uma área que eu curto, tá bom? Então, eu focaria no back-end para tentar diminuir um pouco ainda mais esse conceito de barreira de entrada, tá bom? E depois, por um simples motivo, back-end paga um pouco mais do que front-end, tá bom? É uma diferença pouca, tá bom? Não faz a longo prazo, depois com os aumentos de salário e tudo, pode ser que não faça tanta diferença para você. Mas, de forma geral, para quem está entrando, back-end paga um pouco mais, tá bom? Então, os dois pagam bem, tá, galera? Não importa, beleza? Você tem que fazer aquilo que se identifica mais com você. Mas, para mim, com o objetivo de dinheiro a curto prazo e a querer ganhar mais rápido, back-end eu acho que dá um pouco mais de retorno. Fora que é um pouco mais requisitado para quem quer ter uma carreira internacional. Então é mais fácil um país de fora, uma empresa de fora contratar alguém de back-end do que front-end. Como eu disse, está faltando profissionais no mercado dos dois. Então, tudo bem, mas é mais comum, tá bom? Não significa que não vale a pena ir para o front-end e não significa que não dá para ir para fora. Dá, galera, mas é mais comum contratarem pessoas de back-end, porque esses profissionais são um pouco mais escassos, tá bom, galera? Então, por isso eu focaria nessa parte de back-end. Então, começaria a aprender uma linguagem de programação, aonde pesquisaria, né, alguma que faça isso. No caso, eu escolheria Java. Ah, mas por que Java? Se você sempre recomenda JavaScript. Eu recomendo JavaScript para quem não tem a mínima ideia de nada no sentido do que quer seguir, tá bom? Você não sabe se você quer ir para front, se você quer ir para back-end, se você quer desenvolver aplicativo, você não sabe o que você gosta mais, as possibilidades que você tem, todas as áreas que você pode seguir. Então começa com JavaScript. Por quê? Porque ela é mais flexível e ela te permite fazer quase todas as coisas dentro dessas áreas, tá bom? Agora, se você já sabe mais ou menos aquilo que você quer, ou se você quer definir apenas uma porta de entrada, por quê? Porque depois que você aprende uma linguagem, fica muito mais fácil você aprender outra linguagem. Você não tem que ser apegado em tecnologia. Então, o foco é ser um solucionador de problema, tá bom? Então você vai aprendendo novas tecnologias conforme o mercado vai precisando para solucionar os problemas do mercado, dos clientes, das empresas. Enfim, esse é o foco. Nunca esqueça que esse é o foco, tá bom? Mas eu escolheria Java porque também eu conseguiria fazer o back-end e porque paga um pouco mais. Java paga muito bem e também é muito requisitado fora do país, porque eu teria a intenção de ir trabalhar fora do Brasil. E mesmo dentro do Brasil, paga mais e é muito bem requisitado. Então eu escolheria Java, porque eu já tenho essa noção e eu já estou traçando esse caminho, tá bom? Vou começar por back-end, entrar em back-end, tá bom? E com Java, a intenção é ir fora do Brasil. Então, ó, eu estou traçando uma estratégia, tá bom? Então, qual linguagem de programação que eu escolheria? Java. Simplesmente por todos esses fatos. Pagar mais e ter mais facilidade para ir para fora do Brasil, todo esse tipo de coisa. Beleza? Se não sabe, começaria por JavaScript. Também muito requisitado nos dias de hoje, uma linguagem moderna que dá para fazer tudo, tem crescido muito, é muito popular, é super requisitado, tá bom, galera? Mas Java paga um pouco mais. Simplesmente por isso. E aí eu focaria em construir uma API,
beleza? Em construir, entender o conceito de API. O que é a API? É o que permite fazer a comunicação, né, entre o back-end e o front-end. Então, o seu back-end, né, o programa que está rodando ali no servidor e que faz a lógica de negócio, que guarda os dados, que faz realmente, tipo, que é o cérebro da coisa, você poderia acessar por qualquer aplicação front-end. Porque o que acontece? Muito antigamente, essas duas coisas eram tudo um sistema só, tá bom? Era tudo acoplado, ou seja, tudo junto, mais ou menos. Então, isso fazia com que você não conseguiria comunicar outros sistemas com outro, basicamente, por exemplo, dois sistemas num sistema só. Né? Você não conseguia fazer essa integração. A API hoje, ela permite que eu consiga fazer a comunicação em mais de um sistema. O que eu quero dizer com isso? Você tem o seu programa lá no back-end, que ele é uma API, tá bom? Então você tem a sua API lá no back-end, qualquer aplicação front-end pode acessar ela. Então, desde que ela tenha autorização, se ela não for pública, você pode disponibilizar isso para qualquer público em geral ter acesso, ou você pode determinar as pessoas, né, os sistemas que têm acesso a isso. Então, por exemplo, o YouTube hoje ele tem uma API, né, um programa lá no back-end, que ele disponibiliza para as pessoas em geral. Você pode solicitar um acesso e aí com esse acesso você consegue fazer a requisição para lá para o programa do YouTube e retornar alguns dados sobre canais, sobre as pessoas, sobre quantidade de inscritos, quantidade de vídeos, quantas horas de visualizações e tudo isso. Então, entender o conceito de API é muito importante, porque essa hoje, nas tecnologias atuais que temos, é a base atual de um programa back-end. Então, qual que é o conceito? O que é uma API? Eu estudaria isso para construir APIs, entendeu? E aí eu aprenderia Java nesse meio do caminho, junto com esse conceito de API, e tentaria construir uma API. Tá? E o que eu construiria? O quê? Eu definiria alguns projetos, tá bom? E por que eu definiria algum projeto? Porque a única forma de você aprender a programar, de você aprender a desenvolver um software, é programando, é desenvolvendo, é fazendo. Então, se eu chego para uma empresa com um currículo falando que eu estou estudando, eu preciso provar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Se você nunca fez projeto nenhum, cara, mesmo você sendo iniciante, se eu sou a empresa, por que eu vou te contratar? Você não sabe nem a base. Você nunca programou. O que você está estudando se você não está fazendo um programa, entendeu? Se você não está construindo algum projeto. Não faz muito sentido. Você fala lá e fala, eu estou programando em Java, estou estudando Java. Tá, beleza. E o que você já fez com Java? Cara, se você não fez nada, não tem por que a empresa nem ter um interesse em te contratar. E aí você fala, não, mas isso é requisito para um júnior, não é para um estagiário. Mentira! O mínimo que você tem que saber, o básico que você tem que saber é fazer alguma coisa, saber como o programa funciona, é saber programar. Você está estudando isso. Quando você estuda, você faz algo para aplicar aquele conhecimento, entendeu? Basicamente você está estudando gastronomia e você tem que cozinhar. Se você só lê livro, se você só vê as aulas, mas você não for na cozinha e aplicar aquilo, fazer, testar na sua casa, aplicar as técnicas de cozinha, cara, que cozinheiro é você? Vou te contratar aqui porque você está estudando, vai aprender aqui. É muito raro isso acontecer, principalmente no mercado de programação, tá bom? Dentro de tecnologia. Por isso que durante o teu estudo você tem que fazer aplicações, isso faz parte do estudo. Então, definir projetos e fazer eles pode ser, lógico, começa com um, mas o mais indicado ali é de 2 a 3 projetos, pelo menos, tá bom? Projetos que sejam bacanas para você conseguir chamar a atenção no seu currículo, a atenção tanto se você quer clientes, né, começar como freelancer, ou montar o teu próprio negócio, ou se você quer conquistar o teu primeiro emprego, ou mudar de empresa para um emprego mais legal, tá bom?
Então, isso é importante. Então, eu definiria uns 2 projetos, pelo menos, para mim fazer. E eu pegaria o que eu estou estudando, de linguagem de programação ali, de banco de dados, e tentaria trazer isso para construir projetos, né? Então, veja só, com linguagem de programação, você não precisa aprender banco de dados a princípio. Começa com ela fazendo coisas. Só que aí você vai se deparar num ponto que você precisa armazenar esses dados, você precisa ter acesso a esses dados. Você não quer ficar guardando aquilo no teu programa e depois perder aquilo, né? E aí entra o estudo do banco de dados, tá bom? Então depois que eu estava vendo uma linguagem de programação, peguei uma base, fiz algumas coisas com ela, aí eu ia falar, eu preciso entender banco de dados, tá? E ia estudar banco de dados, beleza? Isso é muito importante, tá bom, galera? Então eu ia começar com banco de dados relacional. Por que eu falo isso? Porque existem 2 tipos de banco de dados. O não relacional e o relacional, tá bom? O mais comumente utilizado hoje ainda é o relacional. Então, são 3. MySQL, PostgreSQL ou Oracle. São os 3 mais usados. Eu começaria com MySQL, tá bom? Por definitivamente gosto, tá bom? Mas realmente é um tanto faz, tá, galera? Então, escolhe um desses 3, estuda a ferramenta banco de dados, a linguagem SQL e estuda os conceitos de banco de dados relacional. Não é só saber criar tabelas no banco e fazer aquilo funcionar, mas lembra o que eu disse, fazer da melhor forma possível, o mais eficiente possível. Isso você só consegue fazer isso se você tiver os conceitos fortes. Entender o que está acontecendo por trás ali, né? O como funciona, o como que você organiza e relaciona as tabelas no banco de dados. Pensa no Excel, você consegue colocar um monte de coisa ali em tabelas, né? E ir montando. Você tem um banco de dados que segue mais ou menos, tá bom? Para você ter uma ideia, se você não tem ainda esses conceitos, tá? Mas aí você tem muito mais coisas envolvidas, onde você precisa aprender o como que elas se relacionam para deixar o banco de dados, quando eu for acessar, o mais rápido possível, sem travamentos e tudo mais. Principalmente quando você está recebendo muitas consultas nele, muitas requisições de várias pessoas diferentes ao mesmo tempo, tá? Então eu iria entender o banco de dados e aí unir com a linguagem de programação, com algoritmos e lógica, com hardware, tá vendo? Eu estou fazendo uma construção desde a base para que aí eu começasse a fazer esses projetos. Então, eu estou seguindo esse caminho, essa estratégia, tá bom? Então, depois disso, né, com os meus projetos definidos e feitos, entra a parte de aperfeiçoando isso. A partir desse momento você já tem uma ideia, tá bom? Você já tem uma ideia da onde continuar os seus estudos, porque você já construiu uma base interessante, né, com estrutura de dados dentro de lógica e algoritmos. Então, entender as estruturas de dados dentro da linguagem de programação, eu não posso esquecer de mencionar isso aqui, tá? Entender a estrutura de dados é muito importante, porque é elas que vão te permitir fazer essas consultas no banco e armazenar dentro da memória enquanto seu programa está rodando de uma forma que seja o mais eficiente possível. Vou continuar batendo nessa tecla aqui, tá bom? Então entender estruturas de dados é importante nesse sentido. Então depois que eu construir toda essa base e definir os projetos e construir esses projetos, mas Léo, que projeto? Meu, whatever, qualquer coisa, tá bom? Eu basicamente seguiria a estratégia de fazer um projeto mais básico, porque o que é importante é você entender o CRUD, tá? Esse é um dos conceitos mais básicos iniciais que existe, que é basicamente o que? É criar os dados dentro do banco de dados, depois é você ter a habilidade de consultar esses dados e mostrar para o usuário, tá? no programa. Então imagina que você tem um formulário lá, uma tela, né, num site ou num aplicativo, onde o usuário vai fazer um cadastro
e aí ele coloca as informações e depois o teu programa salva isso no banco de dados. Então é a criação dos dados. Depois o cara quer consultar, né, as informações dele, tem que aparecer lá, né, quando ele entrar na conta, no login dele, quais são os dados. Então é uma operação de leitura, de consulta. Então o CRUD é basicamente isso, é a criação, depois o R é de read, é consulta, beleza, galera? E traz e mostra para o usuário. Depois tem o conceito de update, por isso que é CRUD, tá bom, galera? Update significa atualizar, então o cara mudou o endereço dele, ele vai lá no site, troca o endereço, e aí o programa tem que fazer essa atualização lá no registro dele, no banco de dados, tá bom? E a última, né, é a operação de delete, por isso que é CRUD, delete lá no final, que é deletar, que é apagar. Se o usuário quer apagar os dados deles, ou cancelar a conta, ou qualquer coisa desse tipo, o meu programa tem que ir lá e deletar isso do banco de dados. Então essas são as 4 operações que eu tenho que conseguir fazer, tá bom? Criar, consultar, atualizar e deletar, apagar. Beleza? Então o meu projeto tem que envolver isso. Então eu teria uma tela mais ou menos para esse sentido, e eu poderia fazer para qualquer coisa. No meu caso eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Quando a minha esposa estava fazendo um processo de cidadania na Itália, existem algumas assessorias, tá bom? São pessoas ou empresas que ajudam com essa parte de os documentos que você precisa, ajuda com tradução, porque talvez você não fale o idioma lá na Itália, com essa parte de ajudar com casa, esse tipo de coisas, mas não existe nenhum site que você consiga ver todas as assessorias que tem e reviews dela, né? Ou seja, comentários de pessoas que já utilizaram os serviços delas para saber se é uma boa assessoria ou não, se é caro ou não, todo esse tipo de coisa. Não tem. O que a gente fazia? Entrava em grupos de Facebook, né, de pessoas que estavam fazendo esse processo, né, e ali tinha os comentários, eu fiz com assessoria tal, atrasou tudo, ou são muito enrolados, ou foi muito caro, ou me deixou na mão, outros, não, essa aqui é muito boa, eu fiz e é muito legal, as pessoas ajudam mesmo, eu fiz esse serviço, esse outro serviço, esse aqui não porque eu não precisei, então não sei, enfim, tem todos os comentários de pessoas que já utilizaram ali, né? Então você tinha que ficar caçando, garimpando em grupo de Facebook, né? Então eu poderia criar um site onde eu teria uma página que eu cadastraria, né, essas assessorias, e as pessoas poderiam entrar nesse site, criar um login e aí fazer uma avaliação das assessorias que eles utilizaram, tá bom? Então seria basicamente um site de review de assessorias para a cidadania italiana, beleza? Então esse é um projeto que eu faria, beleza? Para mim colocar ali no meu portfólio, no meu currículo, tá? Não importa, tá bom, galera? Se esse projeto vai dar certo de ter pessoas acessando ou não, você não precisa nem colocar no ar. O ideal e o indicado, e eu faria, eu colocaria no ar. Aprenderia a colocar isso disponível por esse site rodando mesmo, tá bom? Para que fosse acessado. E aqui o importante não é conseguir usuários para acessarem ele. Se o meu objetivo é emprego, tá bom? Aí que tá. Se o meu objetivo é conseguir uma vaga, um emprego, então é importante eu ter isso para eu mostrar que eu fiz, né? E explicar o que o site faz e as tecnologias que eu usei, o como eu fiz. E eu ia saber de ponta a ponta, tá bom, galera? De ponta a ponta aquilo que eu programei, aquilo que eu fiz, o que eu usei, o como eu fiz, tá? Para que eu pudesse explicar para um recrutador ou para um gerente que estivesse ali me avaliando, para um outro desenvolvedor já de nível muito bom que está fazendo a entrevista comigo e fizesse as perguntas. Então eu iria saber de ponta a ponta, estudar muito aquilo que eu fiz para que eu pudesse passar esse conhecimento com autoridade, com confiança, saber do que eu estou falando. E aí depois, é claro, se ele fizesse alguma outra pergunta que eu não sei, que eu não utilizei ali, né, que não está presente, aí eu falaria, bom, não estudei isso, não usei isso,
Não sei, tá? Mas eu aprendo rápido, beleza? Tipo, seria legal, interessante aí eu saber. Vou anotar aqui para mim chegar em casa e começar a estudar isso, fazer parte do meu plano de estudos, tá bom? Se é um conceito que você nunca ouviu falar, é exatamente isso. Por quê? Porque você já fez algo, você já provou que você está estudando, que você está fazendo, que você está desenvolvendo, que você tem interesse. Então a chance quando você fala, vou estudar isso aqui, vou aprender, é muito maior. O cara fala, bom, ele já está estudando, ele realmente tem interesse, né? Então ele realmente vai estudar. É mais fácil do que o cara falar, vou estudar, mas o cara nunca fez nada. O que me prova que você realmente vai atrás, que você realmente está interessado, que você não está mentindo para mim. Então, construir projeto, ter esse portfólio, é basicamente ter essa base para passar para um recrutador. Então eu iria criar uma API que eu tivesse esse projeto lá no meu back-end rodando, tá bom? Aonde fosse possível construir essa página da internet de review de assessorias. E aí eu faria mais um projeto. E aqui esse projeto que eu vou dar de ideia agora, eu acho que seria muito interessante para conseguir mostrar um interesse cultural também, além de técnico, tá bom? E o que seria? Bom, no Brasil existe um projeto de um cara muito fera, que eu admiro muito, inclusive é um youtuber brasileiro que hoje mora no Canadá, chamado Felipe Deschamps. Ele iniciou isso, né? E hoje o projeto está com uma empresa também e tudo mais por trás, enfim, que chama Brasil API. Ele basicamente tem a ideia de pegar os dados do Brasil, como CEP, por exemplo, e todas essas coisas, transformar numa API que tivesse basicamente não todos, né, mas muitos dados geográficos do Brasil, políticos, de clima, qualquer coisa assim, né, realmente transformar o Brasil numa API, para que outras pessoas que estivessem desenvolvendo um site, um software, um aplicativo, conseguissem consumir esses dados, né, de forma organizada. Então chama Brasil API, você pode encontrar aí na internet e você vai achar esse projeto. E é um projeto que está dando certo, que está rodando, que é muito interessante, tem muita gente contribuindo, tá bom? Então basicamente o que eu faria é usar essa ideia, tá bom, para um outro país. Então eu estudaria um outro país que eu tenho interesse, que eu queira, tá bom? Ver como funciona, como que eu poderia recolher alguns dados, por exemplo, o CEP deles, né, os códigos postais, as coisas, veria se já existe algo do tipo ou não, e aí se não existisse, né, eu começaria a juntar todos esses dados. Quais são os bancos desse país? Quais são as taxas de interesse, ou falando em espanhol aqui, mas quais seriam as taxas de juros, né, de cada empréstimo que esses bancos oferecem e tal, dentro desse país. Tentaria pegar os dados de um país e transformar aos poucos aquilo numa API, né? Então, como tem o Brasil API, que é esse projeto, eu faria isso para um outro país. Então, eu teria, além de conhecimento técnico, de estar construindo aquilo, eu ainda teria também o conhecimento cultural, de como funciona um outro país, outro idioma, uma outra cultura, como as coisas são organizadas lá. Isso me daria uma bagagem gigantesca, tá bom? Eu só fui aprender quando eu fui morar fora do Brasil, né? Mas eu já começaria a absorver muito isso antes. Então eu focaria nisso. Poderia até pegar um país pequeno de começo, mas aí precisa ver também se esse país pequeno isso vai ser relevante, tem os dados suficientes, ou um país médio, ou um país grande, com maior população, ou menos população, mas essencialmente um país que eu teria interesse. E aí seria mais um projeto para o meu portfólio. Com esses dois, com certeza isso me abriria portas quando eu mostrasse o meu currículo. Imagina ter isso no ar, né? E aí, basicamente, é muito importante, né, nessa fase aqui, depois que você está fazendo esse projeto, que você tem ele meio pronto e essas coisas, é muito legal e interessante você ter um conhecimento de Git e GitHub, tá? Basicamente, o Git ele é uma ferramenta que você vai controlando todas as fases do seu projeto, o código deles, criando versões, tá bom? Do seu projeto, então versão 1, versão 2, versão 3, né? E aí você consegue no GitHub armazenar esse código,
tá bom? Ele é um site que é um repositório de códigos, beleza, galera? E é importante você ter o seu código ali. Para quê? Para que você possa colocar o link, né, do seu GitHub, né, no seu currículo, no seu LinkedIn, tá bom? A fim de que um recrutador que olha, veja o teu projeto ali e vai falar, interessante, vamos avaliar o código dele, como ele fez, né, e tal. Além de ver o projeto rodando no ar, ele também teria acesso ao código do projeto pelo GitHub. Se o teu projeto está lá, significa que você sabe usar Git, que você sabe usar GitHub, né? E aí você conseguiria, além de mostrar o uso dessa ferramenta, que é super, ultra, mega usado nas empresas, tá bom? Você conseguiria também mostrar o teu código e disponibilizar ele para que ele seja avaliado e dê mais interesse ainda no teu trabalho. Então, essa parte técnica da coisa, esse é o caminho que eu seguiria. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro aqui o que eu ia fazer. Agora vem a sacada e o pulo do gato, que aí é provavelmente o que outras pessoas não fazem, ou que um ou outro faz, mas também não ia falar para você, tá bom? Muito provavelmente. Em paralelo com tudo isso, enquanto eu estou fazendo tudo isso, passo a passo, seguindo esses caminhos, né, aos poucos aqui, né, eu faria algo para conseguir chamar a atenção. E aqui entra agora um pouco de marketing pessoal, tá, galera? Isso é muito importante. Muita gente não consegue um emprego, não consegue uma oportunidade, não consegue evoluir porque ela não sabe fazer isso. Então, de novo aqui, cada um tem a tua estratégia. Tem vários caminhos que você pode seguir. Esse não é o único certo e você não precisa fazer isso. Mas é o que eu faria e o que com certeza traz resultados se você tiver a fim de fazer e fazer isso afinco, tá bom? Eu teria que fazer o quê? Chamar a atenção, tá? Porque o mais legal dessa área é que é super possível que você não tenha que sair correndo atrás de emprego. Esse é um caminho, tá, galera? Mas você consegue facilitar esse caminho ou ainda, ao longo do tempo da carreira, você não ter que correr atrás de emprego, não ter que correr atrás da empresa, não ter que correr atrás de clientes, se você está montando um negócio, não ter que correr atrás de clientes se você é um freelancer, tá bom? Se você quer esse caminho de freelancer, de trabalhar para você e viajar o mundo. E o que eu quero dizer com isso? É você fazer com que os clientes ou com que as empresas corram atrás de você. Não tá faltando profissional nessas áreas? Então, por que você tem que ficar correndo atrás? As empresas precisam de um profissional tanto quanto você precisa de um emprego ou de que você precisa de cliente. Os clientes precisam de alguém para fazer isso. E está faltando, né? Então, ao invés de eu correr atrás deles, por que eles não podem correr atrás de mim? Só que para fazer isso, eu tenho que chamar a atenção deles. Então, hoje, a atenção, galera, ela tá toda no digital, tá bom? Se tu entra num aeroporto, se tu entra num restaurante, muitas vezes tu vai ver a galera, e aonde está a atenção delas? É nos banners de propaganda, né? É naquilo que está ali na parede. Quando você está dirigindo o teu carro, você olha o banner porque você está com a atenção ali, certo? Na rua. Mas fora isso, tá, galera? Dentro dos estabelecimentos, essas coisas, você fica olhando e prestando atenção à sua volta ou você está com o teu celular na mão ali o tempo inteiro? Se você entrar no aeroporto hoje, por exemplo, e olhar tipo a galera e começar a olhar isso, ou se você estiver passando na rua, ver o pessoal caminhando, aonde está a atenção deles? Tá aqui no celular, na minha mão. Estou conversando com alguém, ou acessando uma rede social, ou vendo alguma coisa ali. A atenção das pessoas estão no digital. É por isso que a nossa profissão é tão importante. Porque somos nós, desenvolvedores, que criamos esse mundo digital, certo? Agora, se você quer chamar a atenção, você tem que estar no digital. E as pessoas buscam basicamente 3 coisas no digital, né? Na internet, nos aplicativos. Uma é entretenimento.
Então, ou a galera quer ver um filme, a galera quer ver uma piada, esse tipo de coisa, ver uma novela, qualquer coisa assim, ver foto de outras pessoas, porque aquilo entretém ela. A outro motivo é interação, né? Esse contato social, ou seja, mandar mensagem para o amigo, conversar com o amigo, então são muito dentro das redes sociais ali, né? Então é realmente tipo se comunicar. E a terceira coisa, se informar, tá bom? Buscar informações, saber o que está acontecendo no mundo, pesquisar como que eu entro na área de desenvolvimento de software, por exemplo, né? Ou uma receita de bolo de chocolate, né? Ou quais são as notícias do dia no Brasil. Então, as pessoas querem se informar. Então, os 3 focos do digital hoje é justamente esse. Ou é entretenimento, ou você está lá porque você quer entretenimento, ou você está lá porque você quer se socializar, porque você quer se comunicar com pessoas, ou porque você quer se informar, tá? Então, assim, você tem que usar isso ao teu favor. E durante todo esse processo, durante todo esse caminho que eu descrevi aqui para vocês, e isso é só o básico do que eu faria, lógico que isso vai muito mais além, por anos e anos, tá bom? Até hoje, galera. Mas o que eu quero dar aqui é uma opção de entrada, o que eu faria se eu estivesse começando do zero. Durante esse caminho técnico que eu mostrei, eu tentaria chamar a atenção no digital, porque é onde as pessoas estão colocando atenção, e trazer essa atenção para mim. E aí eu definiria de quem eu quero chamar a atenção. Bom, se eu quero um cliente que quer desenvolver um site, né, e precisa do back-end, ou se eu quero um recrutador, se eu quero chamar a atenção das empresas para mim, que estou fazendo back-end, eu traço esse perfil de pessoa. Quem são elas que estão interessadas? Porque eu quero um emprego nessa área, certo? Então eu tenho que chamar atenção para mim e para isso, beleza? É isso que eu faço. Então eu tenho que definir esse público-alvo. Eu tenho que definir de quem eu quero atingir, beleza? Então basicamente seriam empresas, recrutadores, pessoas interessadas em back-end, que precise de um programador que faça software lá no servidor. E qual que é a melhor maneira? Como que você chama a atenção no digital? É criação de conteúdo, beleza? É criação. Por que que vocês estão assistindo esse vídeo aqui até agora e assistindo hoje, tá bom? Por quê? Porque de alguma maneira você caiu nesse vídeo porque você estava procurando informação, tá? Eu não tô aqui para fazer entretenimento, não é minha intenção com esse vídeo. Então aqui, o meu principal foco aqui é informar, tá? Eu não tô focado no entretenimento, por exemplo. Tô passando informação. Então você caiu aqui porque você estava procurando esse tipo de informação que eu tô passando. E você está gastando tempo comigo porque você encontrou um conteúdo meu ou mais. Então como que a gente está tendo essa interação aqui hoje de eu falando com vocês e vocês anotando tudo aí, vocês pegando essas informações? Porque eu comecei a criar conteúdo. Foi isso que chamou a sua atenção para vir para esse vídeo e para outros vídeos meus. Em algum momento você se deparou com conteúdo meu, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja em outra rede social, no LinkedIn, por exemplo, né? Então a criação de conteúdo é o que chamou a atenção de vocês, e vocês vieram buscando informação, e vieram até mim e estão assistindo esse vídeo agora. O que eu estou fazendo, passando aqui para vocês? Criando conteúdo. E tem que ser conteúdo de valor. Eu estou fazendo conteúdo que você tem interesse. Então eu tracei o teu perfil, eu sei o que você está buscando, eu sei o que você quer, eu sei quais são os seus desejos, os seus medos, as suas dores. Eu pensei nisso antes de gravar esses vídeos e criar esses conteúdos. Eu sempre penso nisso. Então eu estou criando conteúdo para você, beleza? Então essa aqui é a grande intenção minha, né? É chamar a atenção de vocês e ajudar vocês com isso, com conteúdo de valor. Então o que eu faria nessa minha jornada? Eu ia criar conteúdo, mas Léo, eu não tenho conhecimento suficiente. Eu começaria documentando. Pessoas se conectam com pessoas, pessoas se conectam com histórias, elas se identificam.
Você está aqui porque você se identificou comigo de alguma maneira, de alguma forma. Então, eu conto a minha história para vocês. Eu conto como eu cheguei até aqui. O que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou documentando isso. Então, nos meus estudos, lá no começo, eu já começaria a fazer exatamente isso. Criar conteúdo documentando a minha jornada. Então é gravar vídeo, postar no YouTube, criar um blog, postar no LinkedIn, postar no Instagram, postar no Twitter, postar no Facebook, criar grupo no Facebook. Então eu iria criar muito conteúdo, muito conteúdo, documentando tudo, porque isso ia chamar atenção. Então eu ia focar muito no Instagram, focar muito no YouTube e focar muito, mas muito no LinkedIn, porque é lá onde estão os contatos profissionais. Então eu iria criar artigos. Então, por exemplo, eu aprendi toda essa parte de funcionamento de hardware, o que é uma placa-mãe, o que é um processador, o que é uma memória RAM, o que é um disco rígido, um HD, né? Então eu iria criar um artigo lá no LinkedIn, o que são essas coisas, o que cada uma faz, ia postar lá, ia documentando a minha jornada. Falar, galera, estou pensando em fazer um projeto aqui de avaliação de assessorias de cidadania italiana, que estão lá na Itália, que ajudam pessoas, e explicar mais ou menos o que é, o que eu estou fazendo no projeto. E aí falando, no outro dia, ó galera, hoje eu tive um problema aqui, que eu não consegui fazer essa parte do sistema, mas estou estudando isso, vamos lá, o que eu consegui foi isso, isso. Ia colocar a minha jornada, história real, as coisas que eu estou fazendo, né? Não necessariamente precisa ser algo diário, todo dia. É lógico que se for, melhor. Quanto mais conteúdo, melhor. Mas não necessariamente precisa ser, tá bom? Então eu definiria pelo menos, conforme o meu tempo, sei lá, 2 vezes por semana, talvez 3. Agendaria um tempo ali para que eu tivesse bagagem, para que eu conseguisse colocar. E aí você fala, mas Léo, eu ainda sou estudante, tem certeza? É claro que sim. Você precisa passar. O conhecimento que para você é básico e é óbvio, para outra pessoa que está começando ou que não sabe aquilo ainda, não é básico para ela, não é óbvio para ela. O que eu falei aqui hoje para vocês é muito óbvio e básico para mim. E para quem já está na área já tem esse conhecimento. Para outras pessoas que estão iniciando, talvez para você que está vendo esse vídeo, não era. E agora você tem esse caminho. Então, por mais iniciante, principiante que você seja, você consegue ajudar outras pessoas. E não só isso, você ajuda a comunidade inspirando, né? Se unindo. Isso vai trazer comentários. Os comentários é uma porta de entrada gigantesca. Às vezes você fala, mas eu não sei sobre o que falar, que conteúdo criar. Os comentários, as pessoas vão começar a te fazer perguntas. Isso é muito louco, porque aquilo você nem pensou em falar sobre aquilo, ou aquilo é muito óbvio para você. E aí você viu que aquilo não é. Então as próprias pessoas vão te pedindo, vão te perguntar, né, as coisas. Essas perguntas, né, ou essas ideias, esses comentários construtivos, né, que vão te ajudar. Às vezes aparece algum lá e fala, cara, não é bem assim. Talvez, se você for por esse caminho, faz melhor. Já pensou nisso? Você já ouviu falar disso? Então, as próprias pessoas que vão vendo o teu conteúdo, vão comentando, vão te dando bagagem, vão te dando conhecimento e vão te permitindo ter ideias de criação de conteúdo, de estudo, né? Elas vão te dando um panorama maior sobre a área, né? Informação. Então, cara, é uma estratégia que é muito louca, de bizarro que funciona. E você vai trazer engajamento para as suas contas. Isso significa que as próprias redes sociais, quanto mais pessoas estão vendo ali, comentando, interagindo com você, mais elas vão te indicar para outras pessoas que estão buscando aqueles tipos de conteúdo. Você vai fazendo conexões. Essas conexões vão te criar network. Então você vai se conectar com pessoas que estão na mesma fase que você de estudos, pessoas que estão abaixo de você começando ainda e pessoas que estão muito mais acima de você. Recrutadores, empresas vão começar a olhar e falar, quem é esse cara, mano? O que ele faz, né? O que ele está estudando? Vai aparecer proposta para você. Começa a aparecer cliente, porque você começa a ser visível, né? As pessoas começam a ver o que você está fazendo. E você começa a se vender sem estar se vendendo. Entendeu? Então, as pessoas começam a ir atrás de você. As empresas começam a ir atrás de você.
Eu recebo proposta, cara, lá no meu LinkedIn, assim, não proposta efetiva, mas eu falo assim, um primeiro contato de empresas e recrutadores quase todos os dias. Tipo, 6 vezes por semana. Eu recebo, galera. E por que isso? Porque eu tenho um perfil forte, né, que eu acabei criando, com experiência, com projetos, com certificações e com criação de conteúdo, né? As pessoas olham, eu já recebi proposta de pessoa que veio aqui, estava procurando por desenvolvimento web, alguma coisa, né? E olhou e falou, pô, esse cara sabe, e me chamou lá no Instagram, cara, eu tenho um projeto, eu sou fotógrafo, eu tenho um projeto para desenvolver tal coisa, mas eu não faço ideia, eu não sou programador, e eu estou disposto a pagar. Quanto custa para fazer isso? Ah, custa tantos R$ 1.000. Beleza, eu pago. Vamos, faz para mim, né? Então, cara, olha o tanto de portas que isso abre. Eu já conheci gente muito bacana aqui, pessoas que se tornaram amigos meus, que viram meu conteúdo e vieram falar comigo, né? E se tornaram amigos. A gente se liga, a gente conversa, a gente troca ideia todo dia, às vezes. Então, cara, olha que mundo louco. Então, tudo bem, se você não quer ser, eu não quero ser conhecido como blogueirinho, eu não quero ser conhecido como criador de conteúdo, eu só quero fazer o meu. Beleza, cara. Faz o teu currículo forte, faz um perfil no LinkedIn lá com as suas informações e começa a caçar emprego. Agora, se você quer que você seja caçado, que as pessoas venham atrás de você, esse é o caminho. Então, obviamente, eu começaria fazendo isso, eu me arrependo muito de não ter feito isso antes, porque eu achava que eu precisava ter bagagem, eu achava que eu precisava ter conhecimento suficiente, experiência, para começar a compartilhar aquilo que eu sei. E a grande verdade é que você sempre sabe alguma coisa que outra pessoa não sabe, por mais iniciante que você seja, né? E você pode compartilhar a sua história, aquilo que você está fazendo, e isso tem um poder gigantesco. Você chama a atenção e aí com essa atenção você consegue persuadir. O que é o persuadir? É convencer ela do teu estudo, daquilo que você faz e dos resultados que você pode gerar. Então é muito importante você, durante esse processo, trazer resultados. Depois, mais para frente, se você quiser, você pode até investir em publicidade paga, para trazer mais engajamento, mais pessoas, e por aí vai. Mas você conseguiu pegar a ideia, e cara, tem que ser, quanto mais massivo você for, quanto mais quantidade você colocar, melhor, tá bom? Às vezes a pessoa pensa assim, não, cara, eu preciso de qualidade, então é melhor eu fazer um por mês, né? Sei lá, um artigo, ou uma postagem, ou tipo um sisteminha por mês, que tenha mais qualidade do que eu colocar uma enxurrada de coisas que tenham mais quantidade, mas menos qualidade. Só que o que vocês não param para entender e para pensar é que a qualidade, ela só vem com quantidade. Então o teu primeiro artigo, o teu primeiro post vai ser muito ruim. Nem você vai querer ver aquilo, tá bom? O teu primeiro sistema, o teu primeiro programa vai ser ruim, não vai ser o melhor possível. Depois de 5 anos, quando você olhar para trás, você vai falar, meu, o que é isso que eu fiz? Que bizarro, isso não tá bom nem um pouco. Por quê? Porque você adquiriu bagagem, conhecimento, e você faria muito melhor anos depois, tá bom? Só que você só vai conseguir adquirir essa qualidade, esses conhecimentos, conforme você for praticando, conforme mais você for fazendo, né? Então, tanto essa parte de criar conteúdo na internet, de chamar atenção para você, quanto de própria prática mesmo, técnica, né? Você só vai conseguir ser o melhor possível conforme mais você fazer. Então eu focaria muito em quantidade, tá bom? Então quanto mais eu postar, quanto mais eu escrever, quanto mais artigo eu colocar lá, quanto mais vídeo no YouTube eu fazer, quanto mais eu colocar de quantidade de esforço, né, mais eu vou aprender, melhor eu vou ir ficando, tá bom? A grande parada é que você não tem que se contentar. Né? Você tem que estar sempre querendo evoluir, sempre olhar crítico e falar, isso aqui não está legal, no próximo eu vou melhorar isso. Né? E a prática vai trazendo qualidade.
Você não vai conseguir fazer algo de qualidade de cara, irmão. Não importa o quanto conhecimento você tenha. É só a quantidade, a prática, o treino. Então começa a postar, começa a colocar, entendeu? Começa a fazer um projeto. Ah, mas eu não sei programar em JavaScript. Como que eu vou fazer um site? Irmão, define um projeto e começa. Vai ficar ruim. Tu não vai conseguir fazer tudo. Vai dar problema, entendeu? Só que continua, começa a fazer. Você tem que começar agora, saca? E aí, conforme a quantidade, você vai melhorando. Você vai pegando as sacadas e tudo isso. Então, imagina esse repertório técnico que eu falei para vocês, esse caminho de estudos, essa criação de sistema, de portfólio. Então, imagina que eu tenho os 2 projetos que eu mencionei. E durante todo esse processo eu fui compartilhando, fui colocando lá no Twitter, no LinkedIn, aqui no YouTube fazendo vídeos mostrando e tudo isso. Estou chamando atenção. Então, imagina a união dessas coisas, as pessoas vão querer me contratar, as pessoas vão querer ter a pessoa no time. Por quê? Porque ela está fazendo algo que a maioria não está, que a maioria não conhece, né? A maioria não sabe. Né? Eu não conheço o Joãozinho, eu não conheço o Ciclano, eu não conheço o Fulano, mas eu conheço o Leonardo Teruel, que fez o sistema. Eu conheço o Leonardo Teruel, que fez aquele sistema de assessoria. Eu conheço ele por quê? Porque eu vi o conteúdo dele, eu encontrei ele, as próprias redes sociais impulsionaram isso. Então, conteúdo hoje, no digital, onde está a atenção, é o rei do marketing. Seja marketing para empresa, você está enxurrado de propaganda de empresa aí, né? Enxurrado de propaganda por influenciadores, né? E você está enxurrado de informações, né? Então, a atenção está toda ali. Então, você tem que ir para onde está a atenção. Ele é o rei do marketing para empresas, é o rei do marketing pessoal também. Saca? Aonde eu quero chegar com vocês. Então, galera, eu acho que eu nunca mencionei isso aqui antes. Mas tudo isso, é claro que é para ajudar vocês. Eu quero muito que vocês tenham sucesso. Eu quero muito que vocês se destaquem no mercado. Que vocês sejam um desenvolvedor fera. E é só por isso que eu estou passando isso para vocês. Eu não precisava, entendeu? Eu poderia passar só o conteúdo técnico ali e terminar ali. E já estaria de bom tamanho, já ajudaria muito, entendeu? Mas eu tô compartilhando isso aqui com vocês, toda essa estratégia, né, que eu faria. Por quê? Porque eu quero ajudar vocês. E ao mesmo tempo que eu ajudo vocês, vocês me ajudam. É uma via de mão dupla. Estamos todo mundo ganhando aqui. Eu estou ajudando vocês, vocês estão me ajudando com visibilidade. Isso é sim uma estratégia. E você tem que ter uma estratégia. Tá bom? Você tem que ter isso. Você tem que pensar nisso. Como você vai atingir aquele objetivo que você quer? De ter mais sucesso, de ser mais reconhecido, de ter mais dinheiro, né? Ou de ter aquele emprego naquela empresa específica. Ou de montar a tua empresa, o teu negócio e ter clientes. Tá bom? Então, eu manejo o conteúdo através das pessoas que eu quero atingir. Você vai ter que manejar o conteúdo, né? E o conteúdo não é só postar só o que eu estou fazendo, mas é ter essa história por trás, né? É isso que chama a atenção das pessoas, é isso que faz elas se identificarem, se conectarem comigo, né? Então você tem que fazer isso, né? Porque, por exemplo, um arquiteto que só posta foto lá dos projetos dele, ele pode conseguir alguns clientes, entendeu? Mas será que ele está atingindo o máximo? Será que aquilo está trazendo realmente um retorno que vale a pena? Agora um arquiteto que está compartilhando a história dele, como ele aprendeu, aquilo que ele faz, e aí junto ele mostra o projeto, posta foto dos projetos que ele fez, mas ele está diariamente, semanalmente, construindo conteúdo, mostrando a parte atrás das coisas, né? O backstage, o que está acontecendo por trás, o esforço, as dificuldades, os medos, né? As falhas dele. Eu mostro aqui para vocês, falo já em vários vídeos, já falei dos meus perrengues, o porquê que eu não gostava de tecnologia antes, no sentido de trabalhar na área, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, mas quando eu comecei minha carreira eu não sabia se aquilo era para mim, eu não sabia se eu ia seguir naquilo, né? Eu não estava gostando no começo, então eu já compartilhei isso em vídeo aqui com vocês. Então, compartilhar essa parte de trás é muito importante. E não só mostrar o teu trabalho, aquilo que você está fazendo,
Isso é parte do processo. Isso é parte importante. Mas não é só isso. Você tem que mostrar os seus medos, os seus fracassos, aquilo que deu certo, aquilo que dá errado, para que as pessoas que estão assistindo se conectem com você, que elas possam aprender com as suas experiências. Então, aquilo que eu fiz de errado, eu não quero que você faça. Aquilo que eu fiz de certo, deu certo o resultado, eu falo, ó, então vai por esse caminho. E aí você olha aquilo que eu fiz de errado, que não deu certo, né, aonde eu falhei, você fala, aprendi com ele, não vou falhar também. Porque é natural que as pessoas executem esse mesmo caminho e falhem também. Então, você pode aprender com os outros, aprender com as falhas, e assim você pode pular essa parte do processo e já ir para a parte que deu certo. É por isso que eu estou compartilhando tudo isso aqui com vocês, tá bom? Para que vocês sejam feras e não cometam os erros que eu cometi, mas façam aquilo que eu fiz que deu certo, né? Então, isso é muito importante, né? E como que eu teria esses nichos, né? Então, por exemplo, eu dei essas ideias de projeto, porque eu construí um repertório, tá bom? Um repertório porque eu procurei sobre isso de alguma forma, né? Eu trouxe o meu repertório de fora, a minha cultura. Lembra que eu disse que se mantém informado do mundo, porque o mundo se conecta. Tudo que acontece, as pessoas estão conectadas de alguma maneira, né, entre si durante toda a história, e isso vai trazendo a evolução no mundo. Então, galera, esse repertório que eu tive de conviver com a minha esposa, da gente atrás, de morar fora, de morar na Europa, de trazer essa parte de cidadania italiana, de fazer isso, né, é o que me permite pensar num sistema que eu faria como portfólio. Tá bom? Eu conhecer o Brasil API, consumir esse conteúdo no YouTube, é o que me permite ter a ideia de fazer isso para um outro país também. Então é importante ter esse repertório. Esse repertório você atinge, né, procurando informações e vivendo outras coisas além da tecnologia, além do seu mercado de trabalho. Então, durante todo esse processo de aprendizagem técnica, esse caminho de estudo, e de criação de conteúdo, compartilhando, documentando isso. Documentar, galera. Tenha isso em mente. Documentar essa jornada, né, em formato de conteúdo para todas as redes sociais possíveis, porque eu tentaria chamar atenção em todos esses lugares possíveis, até no próprio TikTok, por exemplo, né, que não é um ambiente só de dancinha e tal, mas é uma das redes sociais que mais entregam hoje para outras pessoas que têm os mesmos interesses. Eu colocaria lá essas coisas também, criaria conteúdo nesse sentido. Eu tentaria continuar tendo repertórios de outras coisas, de outros mundos, ou seja, tem que ter um ótimo equilíbrio, né? Não viver só aqui para o software, para o mundo de tecnologia, mas ter um equilíbrio de tudo, ou seja, ter outras vivências, conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas e criando esse network tanto dentro da internet quanto fora, né? Então, viajar a outros países, se possível, né? Não é possível para todo mundo, mas se você seguir esses passos aqui, você pode chegar lá. Então, assim, construir esse repertório é muito importante para eu trazer a tecnologia e fazendo esses pontos de conexões, de sinapses, né? E criando essas coisas. Então, veja só, é muito importante que você defina outras coisas que você gosta. Por exemplo, além de tecnologia, além desse mundo de desenvolvimento de software, o que eu gosto muito? Eu gosto muito de música e gosto muito de viagens. Então, eu focaria nessas duas coisas e criando repertórios disso. Então, ler livros sobre isso também. Né? Então, entender as coisas, ou como funciona o mundo da música, ou como funciona o mundo das viagens, tirar vistos para ir para outros países, né? E aí tocar um instrumento, eu toco, né? Então estou envolvido com esse mercado. Então olha só, a ideia do meu TCC, por exemplo, na faculdade, era fazer engenharia de um sistema, criar um sistema de ensino de música online, onde a pessoa pudesse interagir com o próprio sistema e ele mesmo avaliasse. Então você conecta a tua guitarra lá no computador, e aí você faz toda essa parte, as aulas, né, vai seguindo, aí vai aprendendo a tocar, então você faz uma prova ali e o próprio sistema te avalia. Saca só, galera? Então, só tive essa ideia e eu só consegui fazer o TCC sobre isso por causa do meu interesse de música. Então eu uni música com tecnologia, né? E trouxe esses dois mundos juntos.
software de edição de música para músicos, né, que são usados nos estúdios das grandes gravadoras. Poderia fazer um sistema inovador sobre isso, sei lá. Então, olha só que louco, né? Você tem que conectar essas coisas. Então, é muito importante se manter informado. Então, da onde vêm as ideias? As ideias para conteúdo, as ideias para sistemas, é da informação, tá bom? Então, eu iria tentar fazer essa abrangência nesse sentido. Ler livros, ver vídeos sobre esses nichos que eu gosto, sobre essas coisas, e tentar fazer os pontos de ligações e unir o meu conteúdo com isso também e criar sistema. Isso traz ideia, traz repertório. Então, eu ia focar exatamente nisso, tá bom, galera? E por último, e muito importante, super importante, no último vídeo eu falei para vocês sobre blockchain, a Web 3.0, NFT e essas coisas. Com todo esse caminho aqui percorrido, eu ia investir pesado. Aí você fala, mas por que você está falando você ia? Você não vai? Eu vou, galera. Eu estou falando sobre isso agora, então eu já estou investindo nisso, tá bom? Presta bem atenção. Olha só a sacada. Mas então, construir, aprender blockchain, aprender NFT, o que são essas coisas, como funcionam a Web 3.0, começar a criar coisas sobre isso, tanto em conteúdo quanto sistema, para eu estar preparado para um possível novo mercado que já está acontecendo e pode vir a explodir. Vai dar certo ou não? É uma garantia? Não. É uma aposta. Mas eu prefiro estar preparado. E eu só estou preparado porque eu tive essas informações, porque eu consumo essas informações, principalmente em inglês da gringa. No Brasil não está se falando muito. Então, eu estou falando aqui para vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou fazendo, estou documentando. Então, eu vou investir em ter mais conhecimento sobre o Web 3.0, sobre blockchain, sobre programar com base nelas, para que eu consiga estar preparado no eventual boom e sair na frente daquilo que pode vir. Tanto em relação à criação de conteúdo sobre isso, quanto em relação a, de fato, criar os sistemas, entender como funciona e estar ali com a minha pele em jogo, com mão na massa. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa semana do DevFera, que esse caminho seja muito legal de vocês percorrerem, que vocês não aproveitem só os resultados, mas achem interessante e desfrutem da jornada também. Porque é uma jornada muito legal, muito boa, muito louca, e a gente tem que aproveitar. Esquece aquilo que as pessoas tóxicas estão falando, esquece aquilo que as pessoas vão te criticar, achar que você está fazendo errado, que você não devia, vão tirar sarro da sua cara, às vezes os seus amigos não vão te apoiar, e cara, tá tudo bem, isso aí a gente supera. Foca no objetivo e, principalmente, cara, aproveita a jornada. Vai te trazer resultados tão grandes que pessoas que você nem imagina e que você nem conhece hoje vão se tornar seus amigos, vão te apoiar e vocês vão se ajudar muito. Eu só tô aqui gravando esse vídeo por causa de vocês, porque vocês me apoiam, porque vocês conversam comigo, porque vocês estão junto comigo nessa jornada, tá bom? Então, os resultados, as pessoas que você vai conhecer, cara, vai ser incrível, assim. De verdade mesmo, cara, vai ser incrível. Pra ponto de quando você ficar velhinho, velhinha, quando você já tiver vivido muita coisa, você vai falar, pô, meu, olhar pra tua vida atrás e falar, cara, valeu a pena. Cada pedaço, cada passo, cada coisa que eu fiz, cada aprendizagem, cada coisa que eu conquistei, aonde eu cheguei, valeu a pena. Se eu tivesse ficado parado por causa do que os outros estavam pensando ou falando lá no começo, você não teria vivido nada disso, né? Mas, cara, vai fundo, vai em frente, segue tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Eu tenho certeza que tu vai ter muito resultado, que vai ser muito bacana, tá bom? E que, cara, vai ser incrível, meu. Vai ser incrível, tá? E as mesmas pessoas depois que estão tirando sarro, ou que não dão um curtir, que não dão um like naquilo ali que você estava falando, ou que vão falar, esse cara nunca vai chegar a trabalhar no nível internacional para uma IBM da vida, e com um projeto tão requisitado, que é um negócio que atinge milhões de pessoas.
Ah, esse cara nunca vai sair do país, esse cara mal sabe falar inglês, mal sabe português, quer aprender a falar inglês. Ou, cara, esse maluco aí nunca vai conseguir trabalhar numa Amazon, ser um desenvolvedor da Netflix. Você tá maluco? Ó, esse cara nunca vai ter empresa, nunca vai ter cliente. Ah, ele nunca vai ensinar ninguém nada, porque esse cara, não, o cara não sabe como que ele vai fazer alguma coisa. Ele nasceu aqui, nessa cidade de interior, pequena, esse cara nunca vai sair daqui, ou coisas do tipo, né? Não tem nada errado em estar lá na cidade pequena do interior, mas você entendeu muito bem aquilo que eu quis dizer aqui, né? As pessoas acham que você não vai conquistar aquilo que você quer. É isso que eu tô te falando. Mas aí você vai lá e faz. E aí de duas ou uma. Depois essas pessoas vão ficar com vergonha e nem vão falar com você. Elas só vão ficar te assistindo de longe, né? Olhando as coisas que você tá fazendo e muitas das vezes frustradas ali na dela e falar, caraca, ou, né, e elas vão continuar reclamando, tá, da vida delas, que você deu sorte, que aquilo não é possível, né, que é muito diferente para ela, que ela não teve as mesmas oportunidades que você, tá bom? Mas ninguém viu o seu trampo, o teu estudo, aquilo que você trabalhou, todo o esforço que você está aplicando dia a dia, o seu over-deliver, as informações que tu está consumindo, tá bom? Que você está afastando as pessoas tóxicas e se aproximando das pessoas, né? Eu ia fazer isso, cara. Eu ia me aproximar de quem está aonde eu quero chegar e das pessoas que querem traçar o mesmo caminho comigo. E aquelas que querem ficar ali, vou continuar sendo amigo e tal, mas eu não vou começar a consumir as ideias delas, de reclamação, de que não vai sair de lugar, que nada muda e blá blá blá. Meu, eu vou me unir de pessoas que querem aquilo que eu quero. Eu vou me unir com pessoas que já chegaram lá e aprender com eles, né? E criar network, criar as minhas próprias oportunidades. Todo esse caminho que eu tracei aqui para vocês é eu criando as minhas próprias oportunidades. Você pode criar as suas próprias oportunidades e não ficar esperando a maçã cair da árvore e não ficar esperando a chuva cair do céu, tá bom? Se a chuva não cair do céu, meu, vai lá, faz uma máquina que faz essa chuva. Tá? Os caras conseguiram fazer chover em Dubai. Irmão, os caras conseguiram fazer cair chuva lá, numa coisa que não foi um processo natural. Então, cria as tuas próprias oportunidades. É isso que eu quero falar para vocês. É lógico que muita coisa vai depender dos outros. Mas aquilo que é possível, aquilo que depende de você, vai lá e faz. Não é todo mundo que vai dar certo. Não é todo mundo que tentou que vai ter o mesmo nível de sucesso e tal. E o sucesso é muito relativo. Ser um dev fera pode ser relativo, dependendo daquilo que é para você. Mas, de forma geral, você vai tentar. Tu não sabe se tu vai conseguir, tá ligado? Mas com muito trabalho, com muito esforço e aprendizagem, é muito mais possível. E tenha em mente que mesmo que você não consiga a princípio, você tem que continuar. Por quê? Porque nem todo mundo que tenta consegue. Mas todo mundo que conseguiu, sem exceção, é porque de fato tentou. Porque de fato fez, trabalhou. E as chances são muito altas de que você também consiga. Porque a maioria não está fazendo. Então, um pouco que você faz já te sobressai de muitos, né? Então, eu me uniria com esses contatos, com essas pessoas e tentaria afastar as pessoas tóxicas da minha vida, porque, cara, eu não preciso disso, não vai me fazer bem, entendeu? Eu vou ser contaminado por isso. Então, galera, fica aqui a minha mensagem final dessa semana para vocês. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu desejo muito e muito sucesso para vocês. Que vocês sejam realmente um dev fera, que tracem o caminho, a jornada e aproveitem muito isso. Muito obrigado e até a próxima. Bye.